Aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês os 6 principais erros de diversificação que você deve ficar atento investindo em moeda forte, para que você não perca tempo e nem dinheiro rentabilizando pensando na sua liberdade financeira ou na aposentadoria. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e aqui no Renda Gringa eu falo tudo de diversificação em moeda forte. Como você pode chegar na sua independência financeira muito mais rápido, investindo em euro, dólar, libra esterlina, todas as moedas fortes que você pode diversificar. E vamos começar aqui falando então do primeiro erro. O primeiro erro é o erro de concentração, é a não diversificação em uma certa quantidade de ativos. Você já deve ter ouvido falar, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Existem vários ditados populares que dizem que a diversificação é importante e você deve seguir esse conselho. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou dar sempre uma pitada de análise financeira e de estrutura de gestão de patrimônio, até para deixar cientificamente correto todas as recomendações que eu vou dar para vocês. Então não é achismo, são informações retiradas de livros de gestão de patrimônio, gestão financeira e análise de dados. Para começar, você pode ver esse gráfico aqui que fala sobre diversificação. No eixo Y você tem então a volatilidade da carteira, quanto de montanha-russa pode acontecer com seu dinheiro investindo em empresas no setor financeiro. E no eixo X você tem a quantidade de ações. Veja que a partir do momento você não consegue simplesmente diminuir o risco ao máximo. Quando você chega ali em torno de 25, 30 ações, a linha vermelha ela se estabiliza, continuando tendo um risco sistemático. Ou seja, se tem um Covid, uma crise mundial, mesmo assim seus investimentos em boas empresas podem variar indo para baixo, porque é simplesmente uma crise que afeta todos os setores ou alguns dos principais setores do mercado. Mas se você investisse em uma só empresa, você estaria no ponto mais alto dessa linha vermelha, ou seja, com um extremo risco. Você pode ganhar muito investindo em uma só empresa, mas você também pode perder tudo caso essa empresa vá à falência. Logo, olhando esse gráfico, você pode perceber que a diversificação ideal começa a partir de 8, 10 empresas, indo até no máximo 30. Além de 30, você não ganha mais com o efeito de diversificação e fica complicado você gerenciar uma carteira com mais ações do que isso, e com menos de 8 empresas você fica muito concentrado em poucas empresas. Você não tem uma diversificação suficiente. Então a dica para evitar o primeiro erro de concentração é ter uma carteira que vai de 8 a 30 empresas. Eu recomendo vocês ficarem em torno de 12 a 16 empresas, que é a maneira mais fácil de gerenciar uma carteira. O segundo erro é a diversificação excessiva, ou como Peter Lynch ele chamava, um dos maiores investidores da história, diversification. É um jogo de palavras em inglês dizendo que você vai diversificar, mas deixando a sua carteira pior. Existem pessoas que elas têm lá, começam a carteira com 3, 4, 5 empresas, com o objetivo de chegar em 12, 10 empresas para diversificar, mas começam a colocar algumas empresas que não entendem como funcionam, que não são rentáveis ou endividadas, só para aumentar rapidamente o número de empresas da carteira. Não faça isso. Se você está começando a construir uma carteira, não há problema de ter 2 ações, 4 ações, 6 ações, e depois de 6 meses você ter uma carteira bem estabelecida. O que interessa para você, investindo num período de 10 anos, 15 anos, 20 anos, para aposentadoria daqui 30 anos, é que você tenha uma carteira diversificada nesse período de tempo. Os primeiros meses não vão impactar diretamente, então, nessa diversificação e nesses ganhos. Então, não diversifique a carteira para deixar ela só com o maior número de ações, mas deixando ela pior. Não faça diversification, como Peter Lynch diz. Então, o segundo erro está muito ligado ao primeiro. Você tem sim que diversificar, mas não tenha pressa nas primeiras semanas e nos primeiros meses. Não compre um ativo só para aumentar a quantidade de ações da carteira. Compre um ativo quando vale a pena se tornar sócio dessa empresa e que você queira guardar essa empresa por longo prazo. Claro que se essa empresa apresentar maus resultados durante o período, você pode diminuir o peso dela, trocar por outra, mas coloque uma ação na carteira com o objetivo de guardar ela por longo prazo. O terceiro erro é evitar a sobreposição de ativos. Isso acontece muito com quem investe em ETFs, que são cestas de ações já prontas. Não sei se você sabe, mas existem maneiras de investir no mercado financeiro de maneira já diversificada. Por exemplo, você pode comprar uma cesta de ações dos Estados Unidos. Em vez de escolher as empresas que você quer comprar, você compra uma cesta já com partezinhas das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente chama esse índice americano de S&P 500. Esse S&P 500 representa a performance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Existem pessoas que investem então usando os ETFs, que são uma ótima maneira de diversificar, mas acabam sobrepondo esses ETFs.
Por exemplo, se você compra uma cesta de ações mundo, que representa o mundo inteiro, existem ações do mundo inteiro então nessa cesta. O que acontece é que os Estados Unidos representam um peso importante no mundo, então ele pesa aproximadamente 50 a 60% dos ETFs. Então se você compra uma cesta de ETFs para diversificar no mundo inteiro, vai ter 50% de Estados Unidos ali dentro. Quando você comprar então um outro ETF americano, pensando em diversificar nos Estados Unidos, na verdade você está comprando praticamente a mesma coisa, já que um ETF mundo tem metade dele com peso americano, e você comprando uma outra cesta de ações americana, você está colocando mais ainda Estados Unidos na sua carteira. Então cuidado para não sobrepor os ativos. Aqui eu tenho um exemplo. Veja essa carteira aqui que representa o ETF Mundo. 67% dessa carteira é americana, aí você tem Canadá, França, Reino Unido, Japão e os outros países. Na carteira americana, Google, Tesla, Facebook e Amazon, nesse ETF Mundo, pesam um valor extremamente importante ali. As 10 maiores empresas dos Estados Unidos têm um valor muito relevante. E quando você vai montar uma carteira e deseja colocar 70% do peso em uma cesta Mundo e 30% numa cesta de ações dos Estados Unidos, veja o que acontece. 70% dessa parte Mundo valem 67% dos Estados Unidos. Então, na verdade, desses 70% do ETF Mundo, você tem 46% de peso dos Estados Unidos. Somando os 30% do outro ETF que pesa, é referente ao mercado americano, você tem 76% da carteira nos Estados Unidos e você achava que você estaria diversificando em outros países do mundo. Então, cuidado ao sobrepor investimentos em ETFs, fique atento quais são os principais países dessas cestas já prontas. O quarto erro é a diversificação geográfica. Você não pode ficar investindo em um país só. Existem vários riscos políticos e mesmo de catástrofes ligados a alguns países. Imagine, por exemplo, as famílias milionárias que investiam só no setor imobiliário na Ucrânia. Hoje, as casas e os terrenos na Ucrânia valem praticamente zero. Você também pode pensar em alguns outros países onde aconteceram algumas catástrofes. Mesma coisa com as moedas. É muito importante você diversificar em moeda forte. Se concentre em euro, se concentre em dólar, em libra esterlina. Assim você consegue diversificar geograficamente com moedas diferentes. Você consegue investir na França, em empresas que pagam renda passiva, na Holanda, você consegue investir na Alemanha e mesmo diversificar nos Estados Unidos e, por que não, até no Brasil. Coisa que eu recomendo menos por causa da cotação do euro comparado ao real ou do dólar comparado ao real, mas tente diversificar geograficamente, isso é muito importante. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês veem quanto representam as empresas americanas no mundo, considerando o peso delas, o valor de mercado. Elas pesam 55%, no Japão 7%, China 5%, Reino Unido 4%, França quase 3%, Suíça 2,6%, Alemanha 2,6%, Canadá 2,4%. Então você veja que cada país tem um peso diferente no mundo. Não vale a pena você concentrar em um país só, vale a pena você ter uma diversificação. E na próxima imagem, onde mostra o PIB aqui dos países, a riqueza acumulada deles em 2021, você tem ali os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, ou seja, é interessante diversificar em vários países. Inclusive, você pode comprar, por exemplo, uma empresa francesa de luxo como Louis Vuitton e que ela é uma empresa que faz vendas no mundo inteiro. Então isso é uma maneira também de diversificar geograficamente, escolhendo empresas que têm a receita diversificada em vários outros países. Veja aqui um exemplo da importância da diversificação. O investidor que concentrou os investimentos de 2011 a 2015 no Brasil, ele passou por um período de baixa de 45%, sem contar a cotação do real com dólar. Quando você olha o índice americano nesse mesmo período, ele teve uma alta de aproximadamente 50%. E quando você olha a França nesse mesmo período, teve um ganho de 11%. Como é muito difícil prever, considerando um país inteiro, qual vai ser a rentabilidade dele num certo período, o que você pode fazer de melhor é diversificar. Porque assim, se algum dos seus investimentos rentabilizar para baixo, os outros investimentos em outros lugares geográficos vão rentabilizar para cima, então você vai ter um equilíbrio e uma média de ganho. O erro número 5 é não diversificar setorialmente. Não adianta você se concentrar só em bancos, só em empresas industriais, você tem que ter uma diversificação. Não esqueça do Covid 2020. Todos os setores ligados ao lazer, aos restaurantes, resorts, foram extremamente impactados, enquanto que o setor de tecnologia dobrou de tamanho, porque a tecnologia foi o que salvou as pessoas, na verdade, durante esse período do Covid, trabalhando à distância, fazendo negócios à distância e assim por diante. Então é muito importante você estar diversificado em diversos setores, justamente para evitar algum erro que venha acontecer, evitar algum problema que venha acontecer em algum setor específico. Vale lembrar também que alguns setores eles têm uma
correlação muito forte, outros muito fraco. Então, por exemplo, não adianta você falar, estou diversificado tendo ações imobiliárias e, por exemplo, ações de empresas bancárias, porque os dois estão muito relacionados. Se, por exemplo, a taxa de juros aumenta ou a taxa de juros diminui, isso impacta diretamente o setor imobiliário. Agora, investir no setor bancário e também no setor de tecnologia, você está menos correlacionado, ou seja, um setor impacta menos o outro. E é isso que você deve fazer na sua carteira, ter um pouco de cada setor, porque você vai ter setores relacionados com correlação e outros com menor correlação. Assim sua carteira fica muito melhor diversificada. Existe aqui uma tabela que eu vou mostrar para vocês, onde você tem ali em laranja, né, você tem as colunas e nas linhas você também tem o nome de setores. E quando você bate os setores um com o outro, você tem um nível de correlação. Mais próximo de 1 significa que aqueles setores estão mais unidos em correlação. Mais próximo de 0, eles estão menos correlacionados. Então você consegue ver a correlação de vários setores com essa tabela. A dica que eu dou para vocês é ter pelo menos 5 setores na carteira. No mínimo, assim vocês vão estar bem diversificados. O erro número 6 é não diversificar por classe de ativo. Você consegue hoje em dia, por exemplo, investir no setor financeiro, em vários tipos de setores diferentes usando a bolsa de valores, mas também investir no setor imobiliário usando os rates americanos ou empresas imobiliárias na Europa. É uma dica que eu dou para vocês, porque como vocês podem ver por esse gráfico aqui, na França, as ações que pagam dividendos foram os ativos que mais rentabilizaram de 1988 até 2018 na França. Em segundo vem as ações que não pagam dividendos e depois o setor imobiliário. Já nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, foi o setor imobiliário que mais rentabilizou, mesmo na frente das principais ações americanas. Daí vem a importância de você diversificar setorialmente no setor financeiro, mas também pensar em qual classe de ativo você está diversificando. Esses são os 6 principais erros para você evitar, para que você rentabilize em moeda forte e tenha também uma economia de tempo evitando erros. Aqui no Renda Gringa nós ajudamos vocês a construir uma carteira de investimento. Nós ajudamos os brasileiros expatriados que recebem renda em moeda forte a rentabilizar esse dinheiro e brasileiros que desejam diversificar em euro, dólar e assim por diante. Nós fazemos uma consultoria aqui no link da descrição. Você tem esse link que você vai preencher suas informações para que a nossa equipe entre em contato com você, para que você possa fazer essa consultoria conosco, tendo acesso à nossa carteira real de investimentos. O dinheiro que eu invisto é exatamente a mesma recomendação que eu dou para os meus clientes e vocês têm também acesso a uma formação, além da conversa com a nossa equipe e um acesso de 2 anos a um sistema que permite vocês perguntarem, não importa qual seja o assunto, a dúvida que você tenha, durante 2 anos nós respondemos vocês em 24 horas em dias úteis. Preencha esse link aqui na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo para continuar rentabilizando em moeda forte.